Boa noite, internautas, profissionais da engenharia, da agronomia, das geociências que nos acompanham aqui. Prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Já passamos de 30 internautas aí, então vamos dar início ao nosso quinto Terça no CREA Live, via live, né? Esse projeto que Terça no CREA, que já vem desde março de 2016, projeto de grande sucesso, onde a gente, o CREA, busca trazer informações das áreas tecnológicas e sociais para os nossos profissionais, mas também para a sociedade, né? Eu quero começar aqui os cumprimentos por quem primeiro entrou na sala hoje, a Melânia Ramalho, que é a nossa chefe de fiscalização, logo em seguida a Laisa, que é a coordenadora adjunta do CREA Júnior Nacional. Um abraço a vocês, daqui a pouco, abraço a todos, já que já estão aí, daqui a pouco a gente vai citando mais alguns aqui. Temos também a nossa colaboradora Dilma, o nosso amigo André Lopes, que é conselheiro regional, está licenciado, Felipe Messena, Rogério Dantas, Matheus Vasconcelos, Pedro Alencar, Lourdes Silva, turma boa aqui já. Rose, nossa gerente da GPI aí, Gerência de Políticas Institucionais. Já temos também aqui a nossa palestrante de hoje, a doutora Sandra Santos. Eu vou convidá-la para entrar, porque a gente tem muito o que conversar. Eu não vou ficar aqui tomando o tempo de vocês. Não, já fiz os cumprimentos. Vou aqui chamar a doutora para vir para a sala, para a gente bater um papo. Leila Lacerda, também do CREA, já está na sala. Doutora Sandra Santos, que é perita criminal, chefe da Polícia Científica de Pernambuco. Seja muito bem-vinda para esse bate-papo conosco. Hoje a gente vai falar aqui, já estamos com 50 internautas, mas daqui a pouco chega perto dos 100, pode até passar dos 100, doutora. Vai passar. Se Deus quiser. Esse Terça no CREA é um sucesso já desde 2016 e nós estamos agora na 5ª edição dele via live, né? Então, daqui a pouquinho eu passo para a doutora Sandra se apresentar, né? Mas nós vamos falar hoje sobre perícias criminais no âmbito da engenharia. Então, esse é um tema amplo, né? E que gera muita curiosidade, doutora. Então, nós estaremos hoje conversando com engenheiros, engenheiras, agrônomos, geocientistas também. E muita gente da sociedade também que tem interesse, porque entende a importância do trabalho dos nossos profissionais no dia a dia, profissionais esses que são aglutinados no CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, no caso de Pernambuco, né? E cada dia mais a sociedade percebe o quanto que o trabalho dos nossos profissionais permeia a sua vida, né? Em cada momento onde estamos também. Então, doutora Sandra Santos, que é perita criminal, chefe da Polícia Científica de Pernambuco, seja muito bem-vinda para o nosso Terça no CREA, aqui via live, hoje, nessa terça-feira. Seja bem-vinda. A palavra é sua. Muito obrigada. Boa noite a todos. A live já começou bombando, realmente muito prestigiada. Doutor Evandro Alencar, eu agradeço o convite, né? Eu fiquei muito satisfeita, muito feliz, porque eu vou dizer o seguinte: eu gosto muito de falar de perícia criminal, é uma grande paixão na minha vida, e eu gosto de falar de todas as áreas, embora não seja especialista em todas as áreas, mas a gente consegue tramitar por todas as áreas, e falar de perícia criminal para uma instituição, ou no âmbito de uma instituição respeitada como o CREA, é melhor ainda. Então, eu tenho certeza que vai ser interessante, vai ser muito bom, e eu espero que a gente consiga superar as expectativas, né? Para falar de um tema que é interessante, que gera muita curiosidade, mas que trabalha muito de bastidor. Então, muitas vezes, as pessoas não sabem o trabalho que a gente faz, porque a gente trabalha muito atrás das câmeras, na verdade. É verdade.
Aproveitando isso que a senhora acabou de dizer, eu acho muito importante o CREA trazê-la para falar sobre isso, também por isso, porque é um trabalho bem feito, é um trabalho importantíssimo, mas que a sociedade não tem muito conhecimento do que é feito. A gente fez isso outra vez, não aqui no Terça no CREA, mas a gente trouxe eu cheguei a levar até para o interior, o terceiro CEGEL, que é do Exército, que é a questão que também faz engenharia pura lá, mas a sociedade não tem conhecimento. Então, eu não tenho dúvida de que o que nós vamos conversar aqui hoje, o que você traz para apresentar, é de grande importância para a nossa sociedade, mas que também é de grande importância para nós tomarmos conhecimento melhor, o conhecimento mais amplo desse trabalho de vocês, ainda que seja só uma horinha que a gente tem aqui para conversar. Mas depois, quem sabe, a gente não marca outros momentos, né, para falar sobre o assunto. Muito bem. Então, assim, eu já estou visualizando também, doutor Evandro, alguns colegas de trabalho que estão prestigiando a live, alguns peritos criminais, alguns auxiliares de perito, que estão verificando aí a nossa live. Então, isso é importante, né? Desperta essa curiosidade. Falar então, veja só. Falar em seus colegas me permita, que eu ia falar nessa fala minha anterior e terminei passando, que eu fui falar outras coisas. Agradecer ao meu segundo vice-presidente, Jorge Vanderlei, que é seu colega, né? Isso, colega de trabalho. De trabalho, né? O Jorge, que é da engenharia da Polícia Civil de Pernambuco. Então, um grande abraço, Jorge. Eu acredito até que ele vai estar por aí também. Quem está por aqui também é o Rafa, o Yuri, a Rayane, Valdir Costa, que também está licenciado. Valdir também. Tiago Magalhães é perito criminal. Olha o Jorge. Jorge está por aí já, né? Já está por aí. O Tiago Magalhães é perito criminal que atua lá no sertão do Araripe, Uricuri. Minha região, eu sou de Araripina. Então, com certeza, o trabalho dele lá abrange toda a região, inclusive a minha cidade de Araripina. Um abraço, Tiago. Seja muito bem-vindo à nossa região do Araripe. Essa unidade é sediada em Uricuri, mas abrange vários municípios ali da região. É a Unidade Regional de Polícia Científica do Sertão do Araripe. Isso mesmo, é lá. A do Araripe é lá, Uricuri. Muito bem. A palavra é sua, doutora. Bom, então, como eu estava falando, para mim é muito gostoso falar sobre perícia criminal. Nesse dia, nesse momento, a gente vai focar nas perícias, obviamente, que são realizadas pelos nossos engenheiros. Nós temos um quadro significativo de engenheiros na Polícia Científica, e aí a Polícia Científica ela é dividida em diversas áreas, né? A gente tem a medicina legal, que lida com pessoas, e nós temos a perícia criminal, que lida com local de crime, com objetos, com coisas, né? Com marcas. E aí, no âmbito da Polícia Científica, a gente tem também diversas áreas de atuação. Mas qual é o nosso objetivo de trabalho? A gente trabalha com prova material. A maioria das pessoas sabe, nós temos 4 operativas de polícia no estado de Pernambuco: Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e a Polícia Científica, cada um com sua especificidade. No caso da Polícia Científica, a gente usa a ciência para levantar provas materiais e apresentar essas provas para que o Poder Judiciário, o julgador, consiga ter um convencimento de como se deu determinado crime, tá? Então, nesse rol de áreas que a Polícia Científica abrange, nós temos o que a gente chama, dentro da Polícia Científica, de engenharia forense ou engenharia legal. É importante citar, já de início, que os engenheiros, seja qual for a especialidade dele, né, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica, eles são super disputados no âmbito da Polícia Científica. Quase todos os concursos que eu já vi sempre tem vaga aberta para engenheiro. Porque a senhora já respondeu a primeira pergunta que eu ia fazer. Se um profissional engenheiro poderia ser perito. Ok, essa aqui já está respondida. Pode. O perito criminal super disputado. Por quê? Porque ele o que eu costumo dizer, ele é muito versátil. Ele se adapta em diversas áreas da perícia criminal.
Então, quando a gente faz um concurso, o concurso para perito criminal, ele geralmente é por área específica. Então, geralmente, o gestor, ele busca áreas em que você possa ter um profissional que possa ser polivalente. Eu posso colocá-los em algumas áreas específicas. Então, isso acontece facilmente com o engenheiro civil, né? Uma outra coisa que é importante citar é a questão do crime. O crime também tem várias modalidades. Então, na polícia científica, quando você entra para ser perito criminal, na verdade você entra para ser um policial. Um policial cientista. É um policial diferenciado que vai usar a sua área de formação e vai aplicar isso no âmbito da investigação de crimes. No caso da engenharia, a gente usa os conhecimentos de engenharia para resolver questões relacionadas a acidentes, a crimes e até mesmo a catástrofe. Geralmente, quando tem alguma catástrofe, a presença da perícia criminal especializada em engenharia, ela se faz muito presente. Então, assim, a live de hoje, a gente poderia fazer mais umas 10, se a gente fosse desmembrar cada área importante que os engenheiros, eles podem desenvolver dentro dessa área de investigação criminal. Porque o que eu quero focar aqui é que quando você passa a ser perito criminal, você passa a trabalhar com crime, daí o nome, né? Se a autoridade policial ou se alguém entender que se trata de um crime, há necessidade de se fazer perícia, e aí a gente que atua na polícia científica, a gente vai vendo qual a área que melhor se adequa àquela investigação policial. Se você quiser me interromper, fique à vontade, porque eu falo pelos cotovelos, viu, Evandro? Não, mas eu vou interromper uma vez ou outra. Não, fique tranquila, mas isso é bom, a gente está aqui para ouvir e para aprender mesmo. Mas, assim, de vez em quando eu vou interromper para fazer alguma pergunta, para cumprimentar, por exemplo, aqui a Roberta Menezes está me dando boa noite, presidente. Boa noite, Roberta. Roberta é conselheira regional, está licenciada também, por conta de eleição. Habitat de Engenharia, aqui, Alagoas e Pernambuco presente. Maria Betânia Moura, Joaquina Alves, onde está aí a Rayana, o Afonso é da Polícia Rodoviária Federal, foi meu colega de faculdade, é meu amigo. Vamos lá, doutora. Pode continuar. Vamos lá? Então, seguinte, quando uma pessoa decide ser perito criminal, eu acho que você ia me perguntar aí, você falou que ia falar sobre se o engenheiro pode ser perito criminal, né? Isso, foi. Eu acho que você pode até falar mais, mas você já respondeu minhas duas primeiras perguntas, que a primeira era se o engenheiro poderia ser perito criminal e a outra, qual a importância da engenharia? E você já está discernindo, já está discussando aí sobre isso, né? Sobre a importância da engenharia na polícia criminal. Então, eu já estou me sentindo contemplado aqui, mas vamos lá. Eu só queria pontuar mais uma coisinha em relação à questão do engenheiro ser perito criminal. Para ser perito criminal, a gente precisa ter uma graduação, né? Um curso superior, e como eu já falei anteriormente, a engenharia ela é muito aceita, porque a gente pode usar esse profissional em diversas áreas da polícia científica. Ele precisa ser aprovado num concurso público, que pode ser no âmbito estadual ou no âmbito federal, no âmbito da Polícia Federal. E depois disso, ele faz uma academia de polícia, que, como eu falei também, ele vai ser um policial e um cientista, né? Então, mas o fato da gente ser cientista, ser engenheiro, de ser biólogo, de ser médico, não tira a nossa característica de ser um policial e atuar nessa área. A senhora acabou de responder a minha terceira pergunta. Eita! Eu poderia ficar aqui sem perguntar como se tornar um perito criminal. A senhora acabou de dizer, fazendo o concurso e depois indo para a academia, não é isso? Academia de polícia. Lá na academia de polícia, a gente aprende, né, a ser policial, se é que eu posso dizer isso, porque na verdade a gente aprende a ser policial na prática mesmo, né? Mas a gente estuda algumas áreas da perícia criminal e o gestor, ele busca lotar o profissional de acordo com a formação dele. Nem sempre a gente consegue, porque às vezes a gente entra mais profissionais de outras áreas, mas um bom engenheiro com especialização forte em determinada área, normalmente o bom gestor ele busca lotar esse profissional numa área que ele vá trabalhar especificamente na área de formação dele. Me permita lhe fazer uma pergunta antes que você responda.
É a Vou quarta ficar pergunta quieta. que você já ia começando a responder. Quais as principais áreas de atuação no perito criminal, graduado em engenharia, no instituto que você preside, Pronto. gerencia? São muitas as áreas. Os peritos criminais, eles são lotados, geralmente, aqui em Recife, no Instituto de Criminalística, tá? Então, e no Instituto de Genética Forense. Nós temos dois institutos aqui em Pernambuco que abrigam peritos criminais. Então, dentro do Instituto de Criminalística, você vai encontrar diversas áreas, diversos laboratórios. E o engenheiro, nós temos diversos engenheiros, eu não sei te precisar quantos exatamente eu tenho hoje, mas é um percentual significativo do nosso efetivo, tanto de perito criminal, quanto de auxiliar de perito, que são profissionais também de nível superior e que desempenham um papel importante na polícia científica, tá? E dentro desse âmbito da engenharia, a gente tem diversas áreas. Eu vou começando citando umas devagarinho. Se você quiser perguntar alguma coisa, fique à Tranquilo, vontade, porque são fica à muitas. vontade. Eu fiz até uma colinha aqui para eu não me esquecer, Muito tá? bem. Local de crime é uma área que eu digo que é a vitrine da polícia científica, é o local de crime, que é quando a gente atua fora da nossa instituição e a sociedade nos enxergam, nos veem. Então, o local de crime ele é extremamente importante, ele é diversificado, mas os engenheiros se adaptam muito bem em local de crime. Tá? O local de crime ele pode ser dividido também em áreas específicas. Então, eu tenho o local de crime contra a vida, ou seja, um local de morte, onde eu tenho diversos engenheiros ou peritos criminais engenheiros que atuam. Eu tenho um local de crime contra o patrimônio. Eu tenho um local de crime de incêndio, por exemplo. Tá? No contexto do local de crime contra a vida, qual é o papel do perito criminal? Aí, em termos gerais, um dos nossos objetivos é estabelecer como se deu aquela morte. A natureza jurídica da morte é acidental, é suicida ou é homicida? Alguém matou esse indivíduo, ele se matou ou ele morreu acidentalmente. Então, em determinados locais, a presença de uma pessoa da área de engenharia faz toda a diferença. Tá? Essa área do local de crime ela não é exclusiva do engenheiro, mas existem locais em que a gente manda uma equipe de plantão primeiro e no dia seguinte a gente manda uma equipe de engenharia legal. Hoje a gente tem lá no Instituto de Criminalística um setor determinado, departamento de engenharia legal, onde abriga alguns engenheiros para acompanhar ou fazer algumas perícias específicas da engenharia. Então, eu vou dar um exemplo de um local de morte e até um exemplo real que aconteceu aqui em Recife. Ano de 2016, eu anotei a colinha aqui, senão o tic-tac não funciona. Ano de 2016, a gente teve uma ocorrência na qual uma criança de 6 anos caiu do 21º andar de um prédio aqui perto do Shopping Recife. Tá? Então, a gente é acionado pela Polícia Civil, né? Primeiro vai a PM, depois a Civil, e a gente só vai se a Polícia Civil entender que precisa de perícia. Se ela disser que não precisa, a gente não vai. Então, a gente só vai sob provocação, tá? Então, o perito criminal, quando ele chega nessa ocorrência, ele vai analisar diversas questões, né? E algumas delas pode ser que haja a necessidade de uma especialidade maior na área de engenharia. Quando acontecem esses casos, no dia seguinte a gente pode mandar uma outra equipe apoiar esse trabalho pericial. Eu citei esse caso do prédio porque é uma perícia um tanto quanto assim, a gente tem que periciar o local onde o corpo caiu, tem que periciar de onde a pessoa caiu, e são vários contextos. Então a perícia ela pode demorar um pouquinho, e havendo essa necessidade, a gente encaminha uma equipe especializada para apoiar esse trabalho. Local de crimes contra o patrimônio. Muitas vezes as pessoas não fazem essa ligação, mas o engenheiro ele se dá muito bem em locais onde há furto de energia, furto de água, furto de TV a cabo. Né? Um engenheiro eletricista, um engenheiro, sei lá, em comunicação, Pronto, ele se era o enquadra que eu muito ia lhe bem. perguntar, doutora. Acho que dá para encaixar aí. Quais as modalidades de engenharia que tem mais necessidade da sua expertise na perícia criminal?
Olha, uma das áreas que é muito, que pede muito a presença de um engenheiro são aquelas ocorrências onde há falência da estrutura de um prédio, por exemplo, um desmoronamento, um deslizamento de terra. Muitas vezes a presença do engenheiro, e aí é onde entra a nossa equipe de engenharia legal. Porque assim, o sinistro, como a gente chama na polícia, ele pode acontecer a qualquer hora, né? Então eu tenho equipes de peritos 24 horas de plantão, mas nem sempre na minha equipe eu tenho um engenheiro. Eu tenho um físico, eu tenho um biólogo, nem sempre, eu não tenho como fazer equipes dessa forma. Então, o perito criminal ele é acionado às 2 horas da manhã, digamos assim, ou 8 horas da noite, desmoronou um prédio, Areia Branca, lembra? Faz tempo Areia Branca lá em Jaboatão, né? Então, Isso. é acionado, a equipe vai, constata o fato, manda isolar o local e depois uma equipe formada especialmente por engenheiros vai complementar ou compor aquela equipe pericial. Então, essa é uma das áreas que exige a presença de um profissional especializado, tá? Senão a coisa não rola muito bem, né? Aí, como eu estava falando em relação aos crimes contra o patrimônio, em algumas situações, quando a gente tem agendamento desse tipo de perícia, que eu falei de furto de energia, que é crime, tendo um crime, é preciso acionar a polícia. Geralmente essas perícias elas são agendadas. E aí, normalmente, a gente monta equipes que componham, tenha sempre um engenheiro presente para poder essa perícia ter um direcionamento relacionado a isso, tá? Por incrível que pareça, ocorrência de trânsito, né? Quando tem uma ocorrência de trânsito, que a perícia é acionada, o papel do perito é dizer quem deu causa ao acidente. Os engenheiros, eles se dão muito bem. Toda perícia que envolve cálculo, os engenheiros, eles dão show. É um banho de competência. Então, em ocorrência de trânsito também, a gente tem engenheiros que são especialistas em cálculo de velocidade, tá? Alguma pergunta? Não, tem uma pergunta aqui. O Alex pergunta: tem idade mínima para ser engenheiro científico? Não. Para você entrar, você tem que ter 18 anos, né? Menos de 18 A anos idade não mínima pode. Para você entrar. E não tem idade máxima, eu acho que é isso. Ele quer saber se pode ser mais velho. Ele falou mínimo aqui, mas pode ser até máxima mesmo. Eu acho que é isso. Tem que ter 18 anos, tem que ser aprovado no concurso e tem que comprovar a graduação, né? Terminou a faculdade. Isso. E em relação, não tem limite de idade. Para perito criminal não tem limite de idade. Tá? A gente. O Renato pergunta assim: para o engenheiro eletricista, qual o caminho para iniciar nessa área? Eu acho que é aquele geral, né? De fazer o concurso, né? Mas tem algum caminho mais específico? Se tiver, vamos responder aqui para o Renato, que vai servir para mais gente também, acredito. Veja, para que esse concurso de perito criminal ele é muito disputado, porque geralmente são poucas vagas que são abertas, mas tem concurso em todos os estados do Brasil. Então ele precisa estar acompanhando e tem algumas áreas que nesses concursos geralmente se cobra área específica, conteúdo específico. Então, para quem sonha com a carreira, eu recomendo já começar e ir estudando, além da parte específica de engenharia, que vai cair, engenharia eletricista, foi que ele falou? Engenharia elétrica. Engenharia elétrica tem essa parte específica que vai tratar só da engenharia, que ele é especialista, mas é importante que ele também tenha uma base de conhecimento em balística, em criminalística, né? E em alguns direito penal, português, como sempre, né? Mas essa parte específica é importante. Tem que entrar na área da criminalística, porque sempre cai esses conteúdos. Tem outra pergunta aqui também, para a senhora citar outros crimes, mais alguns crimes que podem ser solucionados por um perito criminal engenheiro. E eu aproveito, doutora, nós temos aqui também o perito Marco Lira, deve ser conhecido seu também, o André Lopes, eu já citei, André Lopes é conselheiro também, está licenciado, a Gisele, Gel é 101, não sei dizer direito. Aí tem outra Gisele aqui. Rayane, Daniela, Manelito, Tiago.
Tá uma turma boa aí, ó. Nós já vamos com 86, eu não lhe disse, daqui a pouco passa de 90. Por gentileza, Muito bom, doutor, viu? pode continuar. Prestigiadíssimo, viu? Verdade, é verdade. Veja, eu não tinha falando anteriormente, é bom citar que nos locais a gente trabalha muito também com engenheiro em locais de acidente de trabalho, Ah, tá? é? Então, muitas vezes a gente sente essa necessidade de colocar um engenheiro. Quando a gente pode, tem um engenheiro na equipe e aconteceu, a gente já manda logo o engenheiro. Caso não tenha na equipe e houver essa necessidade, porque também a gente tem que avaliar isso, cada caso é um caso, a gente pode, como eu falei, né, o nosso departamento de engenharia legal, no dia seguinte, entra no caso para ajudar nas perícias. Não é incomum dependendo do caso, a gente pedir apoio de outros especialistas de várias áreas dentro da polícia científica, tá? Então, às vezes é um caso em que eu tenho uma grande incidência de amostra biológica. Eu posso sentir a necessidade de pedir um perito especialista, um biólogo, para ir trabalhar nesse caso, tá? Deixa eu ver se eu cito outras. Bom, é interessante, que eu já falei também, a área que as pessoas mais ligam à engenharia legal, a perícia criminal, é quando acontecem essas ocorrências relacionadas a desabamento de prédio, deslizamento de barreiras, né? E aí eu listei algumas situações aqui, a gente já teve alguns casos, diversos casos de desabamento aqui no estado. Eu citei o Areia Branca, mas a gente teve outros também, e aí entra nessa dinâmica, é importante, é um trabalho, às vezes não, sempre demorado, a gente tem um prazo mínimo para entregar um laudo pericial, mas esse tipo de caso geralmente demanda um tempo muito maior, depende de muito estudo. E agora que eu estou falando em perícia criminal relacionada a esses sinistros que envolvem grandes tragédias, a gente também pode falar de alguns casos aqui. Eu citei, no final do ano passado, 2019, a gente teve um desmoronamento de uma edificação ali no bairro de Afogados. Se eu não me engano, morreram 2 ou 3 pessoas. Foi. Qual o papel do perito criminal aí? Ele vai analisar o que é que deu causa àquela situação. Se foi um erro estrutural, né? Se foi o prédio foi construído sem as recomendações de segurança, o que é que faltou naquela estrutura para que possa ter contribuído para aquela ocorrência. Do mesmo jeito, como eu falei no caso de local de morte, né? Às vezes não, o perito criminal ele tem sempre que analisar. Eu citei aquele caso primeiro daquela criança, né? Foi constatado que havia uma fragilidade na rede de proteção. Ele caiu do quarto, da janela do quarto dele. Ele estava brincando e ele se confiou na rede de proteção. E ela tinha uma fragilidade. Então a perícia tem que ter esse conhecimento. Quais são as regras normativas para esse tipo de estrutura? O que é que tem que ter? Quem pode ser responsabilizado por isso, né? Embora a perícia criminal ela não julga. Eu apresento a prova material e aí compete ao Poder Judiciário fazer o julgamento baseado nas nossas provas, nas provas que a Polícia Civil apresenta, entre outras questões, tá? Então, eu tenho também aqui um caso que eu lembrei dele hoje quando eu estava dando uma lida no material, porque me deu um trabalho danado, trabalho assim, né? Que às vezes as coisas acontecem tipo 11 horas da noite e a gente não consegue mais dormir. Fica ligado, tem que resolver. A gente teve uma ocorrência, não sei se você lembra, aquela pontezinha do Chevrolet Hall. Eu não sei Sim, qual era a festa, sim, e aí sei. aquilo desabou, né? Período de Aí carnaval. Período de carnaval. isso, pronto. Mais de 50 pessoas se feriram e foi um barulho danado, uma zoada danada e a gente vai na O CREA hora. esteve lá também fazendo sua fiscalização. Pronto. E aí o objetivo é esse. Caiu por quê? O que é que faltou? Era gente demais em cima, a estrutura dela não aguentava. Então isso depende de conhecimento de engenharia, para que a gente possa apresentar um laudo robusto, né? Deixa-me ver outro. Local de incêndio. Eita. Acho que deu. Voltou. Acabaram de me ligar. Doutora, por gentileza, o sinal falhou um pouquinho. Aham. Volte aí para local de incêndio. Até aí
eu ouvi. Sim, os locais de incêndio também, Tá, eles tá, são... vamos. Tá ruim? Melhorou agora? Melhorou? Tá, o sinal não está muito bom. Seu sinal não está muito bom. Vamos ver se ele melhora. Vamos lá, vamos continuar. Qualquer coisa você. A Mas acho que interferência melhorou já. Que é melhorou. porque estão É insistindo em sinal, ligar. questão de sinal. Viu? Sim, os locais Ah, de certo. incêndio, dependendo da dimensão, que é como eu falei para você, cada caso é um caso. Às vezes você tem um local de incêndio pequenininho, às vezes você tem um mundo que pegou fogo. E aí, nesses locais, algumas vezes também a presença do engenheiro faz diferença. E outros casos, eu citei aqui, queda de elevador, de vez em quando, aí já está ligado a equipamento. Me permita, então, eu citar aqui o Marcos Vinícius Tinoco, que ele botou aqui, ó, engenheiro mecânico na live. Eu já ia perguntar, e na engenharia mecânica? Temos aqui também o Luiz Alves, nosso amigo Luiz Alves, também presente aí. Isso, Maria Bethânia. O exatamente. Rildomar está aqui também. Muito bem. Isso. Um monte de gente aí. Então, de vez em quando a gente tem uma ocorrência dessa. E entra na mesma dinâmica que a gente trabalha. O perito criminal de plantão vai, constata, faz o trabalho que ele tem que fazer, mas muitas vezes, para a continuidade da perícia, eu preciso de um engenheiro com essa especialidade. E eu vou voltar também, já que falou de engenharia mecânica, eu não sei se chama hoje engenharia automotiva, não sei, porque as coisas mudam, né? Mas Tem também. nas ocorrências de trânsito, algumas vezes eu preciso periciar a mecânica do veículo. Às vezes o perito detecta que foi ele acha, imagina que foi um defeito na mecânica. Então eu preciso de um perito criminal especializado nisso para poder configurar esse laudo. Então você vai vendo aí o tanto de aplicabilidade que a gente tem e que a gente precisa do engenheiro. É por isso que qualquer gestor, quando pensa em concurso público para perícia criminal, acho que a primeira vaga que ele coloca, ele diz engenheiro. Eu quero tantos. Porque ele consegue colocar em diversas áreas, né? E isso é importante, porque assim, eu não vou jogar flores, toda profissão tem seus problemas, a gente sabe, mas essa profissão eu gosto muito. Ela tem uma representatividade muito importante para a gente, tem um reconhecimento e para a sociedade como um todo ela é extremamente importante. Porque, repare, você, com o seu trabalho, com o seu conhecimento, você consegue apresentar prova material robusta para afirmar que alguém cometeu um crime, ou que alguém foi negligente em alguma situação, como também você pode dizer, não, vou dar um exemplo aqui, alguém pode dizer, a gente estava falando de elevador, né? Alguém pode ter certeza que a gente vê muito. Quando acontece uma situação dessa, já vem várias opiniões, né? Então aí, digamos que, é suposição, né? Caiu um elevador, aí todo mundo começa a dizer, foi problema de mecânico, o elevador estava... Então assim, as pessoas, elas julgam. O perito criminal, ele vai lá para dizer, foi assim ou não foi assim, doa quem doer. Não, gente, não foi o problema no elevador como você queria. Não é esse problema mecânico. Foi outra situação que causou a queda. Então é muito importante esse nosso trabalho. Eu sou assim, eu sou encantada, né? Eu sou suspeita para falar. Muito bem. Antes de entrar para outra pergunta aqui, que eu achei bastante interessante, vou cumprimentar também aqui o André Bonafina, engenheiro civil, é nosso assessor lá de projetos especiais no CREA. Temos vários inspetores aqui, o Eduardo Jorge, temos também o Manuelito, me ver quem mais aqui. A Eunice, que é coordenadora do CREA Júnior. Que beleza. Ela pergunta aqui o seguinte, a Eunice: a tecnologia está bastante presente na área de perícia, por exemplo, os drones. Pronto, era justamente a pergunta que eu ia fazer aqui, que já tinha dela aqui também. Aí ela pergunta, qual a usabilidade dessa tecnologia hoje nessa área de atuação? Quer dizer, como é que vocês têm usado e em que nível vocês têm usado o drone no dia a dia do trabalho de vocês? Certo. Tudo bem, Eunice? Veja só, é extremamente importante o uso do drone. A gente usa, principalmente quando é uma área maior a ser periciada, ele dá
uma precisão, né, nas imagens que a gente precisa ter, principalmente quando é uma área maior. Então, a gente usa de vez em quando, né, mas eu também tenho que deixar claro que nós ainda estamos batalhando em nível de Pernambuco para adquirir nossos drones. Nós estamos com os projetos aí para adquirir. Quando a gente precisa usar, a gente faz umas parcerias, mas não deixa de usar. A última vez que a gente usou foi em Fernando de Noronha, num trabalho que foi feito lá, a gente precisou usar. Então, não falta, para quando há essa necessidade, é importante o uso da tecnologia. A polícia científica ela tem que estar sempre em busca dessa tecnologia, até porque, pelo que eu falei logo no início, a gente trabalha com ciência e tecnologia. Então, essas duas coisas elas vão se desenvolvendo no nosso dia a dia. Então, é importante que a gente obtenha. Então, nós estamos avançando muito nessa questão de tecnologia. Não temos tudo que a gente precisa, porque serviço público a gente tem uma deficiência ou outra, mas a gente tem avançado bastante. E no caso dos drones, em breve a gente vai ter um em cada regional de polícia científica, no mínimo 12. Nós estamos com um projeto agora de melhorar a nossa fiscalização, e aí nós vamos comprar 2 drones também, inicialmente 2 drones para trabalhar. A gente já utilizou também com uma parceria e com uma empresa amiga, num projeto que a gente fez recentemente, uma Blitz do CREA que a gente fez no Rio Ipojuca. Nós fizemos lá, o André foi lá com a gente e foi muito bacana, contribuiu muito, ajuda muito realmente. E falar em André, o outro André aqui, o André Lopes, ele bota aqui, recentemente tivemos um caso em Pernambuco de grande repercussão nacional, onde foi necessária uma perícia criminal. Todos acompanhamos pelos telejornais, vários peritos foram vistos atuando. Eu estou lendo isso aqui que o André botou, que eu achei interessante, para lhe dizer que, sim, que a sociedade está percebendo também o trabalho de vocês. Essa postagem dele aqui mostra isso. Então, muito bem. Isso é importante. A gente avançou muito nessa questão de visibilidade. A questão é que nosso trabalho é muito de bastidor mesmo. A gente trabalha nos bastidores, mas tem algumas ocorrências, alguns crimes que acontecem que dão uma visibilidade muito grande para a perícia. Porque, na verdade, grande parte dos crimes, a resolução se dá a partir da prova material. Né? A legislação brasileira, ela permite o uso de diversas outras provas, mas entre uma prova baseada em ciência e uma prova testemunhal, eu não tenho dúvida qual é a prova que o juiz vai escolher, né? Qual é a que ele vai se basear, né? Então, assim, e tem mudado bastante. Eu estou na perícia criminal há alguns anos e hoje eu vejo que a gente tem uma visibilidade, tem um reconhecimento, e isso é muito bom, porque eu bato muito nessa tecla, viu, Evandro? Junto ao governo, quando eu tenho a oportunidade de falar. Crime a gente resolve com ciência. Tem que sair do passado e tem que começar a investir ainda mais em ciência. Isso vem acontecendo no Brasil, devagarinho. Não é como a gente queria, mas está indo. Inclusive, assim, você até já citou assim, a dificuldade, né? Quando vocês são chamados, é porque o crime não está ali caracterizado a causa, né? Propriamente. Quando está, vocês nem são chamados. E eu entendo assim, que o crime, eu até já quero meio que você faça uma comparação, uma explanação. Por exemplo, um crime, quando é um acidente e ele se torna um crime porque foi uma negligência, por imperícia, alguma coisa, talvez seja até mais detectável. Agora, quando é um crime planejado, que já vem com o intuito de esconder provas, talvez seria esse o mais difícil, e aí sim precisa de mais engenharia para ele, para esse trabalho, para esse diagnóstico que eu diria que é isso que vocês fazem? Assim, pode ser. Às vezes um crime planejado, se a pessoa entender do assunto, ele pode ter elementos para conseguir dificultar um pouco mais. Mas assim, o que eu falei é que... Não, é na questão de esconder provas, tá entendendo? Aí tem toda a questão do ambiente, né? De onde aconteceu, e essa dificuldade aí. Nesses casos, vocês precisam ainda mais da engenharia? A minha pergunta foi essa. Sim. Quanto mais o crime é complexo, mais eu preciso de tecnologia e metodologias especializadas, tá?
Como é que a gente pode estabelecer isso? A gente sabe que tem uma infinidade de crimes que acontecem no dia a dia. E alguns são até o que a gente chama de bobagem. Tipo, a pessoa joga uma pedra na janela do outro e quebra. É um crime. Mas assim, é uma bobagem, digamos assim. Não que não mereça A investigação e tal. repercussão, né? Mas não precisa de grandes coisas para você detectar e desvendar, né? Já em outras situações, realmente carece daquele faro investigativo da questão da ciência e, se for numa dessas áreas que eu citei aqui, a presença do engenheiro faz toda a diferença. Doutora, a senhora falou lá no início da nossa conversa, também na questão de deslizamento de morro, por exemplo. Aí nós já fizemos uma blitz do CREA também, no Morro do Boleiro. O Morro do Boleiro é onde, não sei se foi 2012, por aí, assim, faz um bom tempo, morreram algumas pessoas num deslizamento. Num deslizamento de terra, vocês levantam também a questão se houve ali uma negligência também do governo por não ter tomado atitude, isso fica caracterizado? Como é que nessas questões aí? Sim, veja só. Eu não. A gente sim levanta. A gente teve um deslizamento recente em 2019, ali em Dois Unidos, que teve 7 mortes, teve uma repercussão muito grande. E eu lembro que houve uma especulação muito grande sobre responsabilização de alguns órgãos do governo. Né? E a perícia criminal, a característica principal da perícia criminal é a isenção. Tá? Então, eu vou, independentemente a quem pertença o prédio, se é do governo ou deixa de ser governo, o perito criminal ele tem a obrigação de mostrar exatamente o que é que ele achou, o que ele encontrou. Então, se foi devido a alguma instalação que causou aquele prejuízo, ele tem a obrigação de colocar no laudo dele. Tá? Agora, vou repetir, a gente não julga. O meu laudo é extremamente técnico. Eu aponto as causas e o juiz é quem vai definir. Porque atrelada à perícia criminal, a gente tem a investigação policial, que é feita pela Polícia Civil. Então, tem outros elementos que são anexados ao processo e cabe ao juiz definir essa responsabilização. Muito bem. Aqui o Rafael Leite diz: parabéns a todos os peritos criminais e auxiliares de perito da engenharia e atualmente na Polícia Científica. Muito bem, Rafael. Conheço o Rafael, um grande parceiro. Buio de Engenharia pergunta aqui: existe limitação de tempo para verificação de prova material em uma área aberta sobre a ação dos efeitos naturais? Boa pergunta essa. Veja só. A limitação, quem estabelece é justamente o local. Se você está no local de ocorrência que é aberto, esse local ele está exposto a intempéries, né? Então, a chuva, o vento, o sol podem descaracterizar. Então, há uma urgência de você fazer esse trabalho para que você não perca elemento material. Tá? Não há limitação de tempo, digamos assim, legal. A legislação ela nos dá um prazo de 10 dias, mas que pode ser prorrogado pelo tempo que o perito precisar. Então, numa perícia de um desabamento de um prédio, eu diria que é impossível você fechar com 10 dias, você precisa de mais tempo. Mas a urgência, nesse caso que ele citou, é estabelecida justamente pelo local. E isso se aplica a qualquer local de crime. Porque quando é um local fechado, você pode mandar fechar a porta, a polícia militar fica lá preservando. Quando é um local aberto, dependendo dos vestígios também, isso tem que ser dito, porque se for um vestígio que não vá ser prejudicado, tudo isso o perito ele tem que avaliar. Né? Mas, normalmente, a gente opta por coletar todos os vestígios necessários. Embora, havendo necessidade, a gente foi muito questionado ultimamente, questionado assim, recebi muitas perguntas das pessoas falando sobre nova perícia. Vocês estão fazendo nova perícia? Não, eu não estou fazendo nova perícia. Às vezes eu volto 1, 2, 3 vezes, porque não deu tempo de eu terminar aquela primeira varredura no local. Ou para buscar também novos elementos, talvez, né? Sim, às vezes sim. Você precisa buscar novos elementos. Você precisa voltar, às vezes, com um especialista,
né? Às vezes eu preciso de um... Pronto, o local envolve várias situações. Então, eu sou engenheiro civil, digamos assim, mas eu preciso do engenheiro mecânico. Então, volto com ele e ele vai analisar aquilo que a gente está precisando. É um trabalho sempre em parceria para que a gente possa chegar no melhor resultado, porque o nosso objetivo é apresentar a prova material robusta e baseada em ciência e na verdade. A gente sabe assim que quando há um sinistro de grande repercussão, né, com certeza isso é um achismo meu, mas eu entendo que é assim. Vocês devem sofrer pressões para dar o resultado rápido, né? Mas Na normalmente hora. já se diz, não, olha, a perícia vai apresentar o resultado com tantos dias. Então é o seguinte, a experiência de vocês, né, tipo, para cada tipo de caso, né, vocês já têm uma noção, logicamente, né, e bota aquele ali como um limite, eu diria que um limite bom para que nem vocês fiquem limitados demais no tempo, mas também para não criar uma expectativa de muita demora. Seria mais ou menos isso, né? Pode ser. A gente sofre muita pressão. A pressão, assim, para entregar o Sim, resultado para entregar o rápido. resultado, sim, E por disso que eu estou isso, falando. pronto, e por isso eu sempre aproveito essas conversas para explicar que a perícia, dependendo da situação, eu posso terminar em 3 dias ou então eu posso precisar de 30, né? E o perito criminal é quem dá esse tempo. Né? Então, normalmente, a gente diz, eu geralmente digo 30 dias, porque é um tempo razoável, né? Mas, se eu não conseguir entregar, a gente comunica a chefia imediata e pede prorrogação. E algumas situações, principalmente essas que envolvem engenharia, geralmente a gente ultrapassa esse prazo. Agora, todo perito criminal que não gosta de pressão, quando ele pega um caso de repercussão desse, ele para tudo que ele está fazendo e foca nesse caso. Não é porque é um caso de repercussão somente, é porque também a gente precisa distensionar. Então não é interessante eu estar todo dia com a imprensa, com o juiz, com o delegado batendo na minha porta querendo um resultado. Embora o perito criminal ou o médico legista, na minha gestão, eu sempre deixo isso muito claro. Você vai ter o tempo que você precisa e o apoio que você precisa. O que eu quero é um trabalho robusto. O que você precisar, a gente vai atrás. Né? Mas essa questão da pressão é muito mais de imprensa, com todo respeito. Eu também eu não estou aqui falando disso, e a população em si, né, que fica naquela ansiedade querendo uma resposta. Isso acontece muito, Evandro, com liberação de cadáver, né? Perícia também a gente trabalha com cadáver. E aí eu tenho vários episódios que a pessoa morre com meia hora, 50 pessoas ligou para mim querendo que libere o cadáver. Porque eles não entendem que tem que ter uma perícia. O médico pode precisar de 3 dias para terminar. Né? Nos Estados Unidos o povo demora 30 para liberar um corpo, mas aqui no Brasil é meio cultural. E muitas vezes a gente fica tendo que dar explicação de que tenha calma, eu ainda não terminei. E isso é extremamente comum no nosso dia a dia. Até porque, é importante frisar, o perito criminal, ele não pega um caso por mês. Ele pega 10, 20, 30. Então não é só aquele caso. Eu tenho vários para eu fazer, né? Tem outra pergunta sobre concurso aqui. O Rio Alencar, ele perguntou: os concursos para perito criminal tem teste de aptidão física? Tem. Tem teste de aptidão física porque nós somos policiais, né? Então, todo aquele teste que todos os policiais fazem, a gente tem que fazer. Geralmente, tem o aptidão física, tem o psicotécnico e tem o teste o escrito, né? A prova escrita. E ainda tem uma investigação, eu não sei se o nome é investigação social, para ver se o indivíduo não está enrolado com alguma questão jurídica, alguma coisa, para evitar de entrar. Então, são várias etapas. Um concurso para a polícia geralmente envolve várias etapas. São concursos demorados, que às vezes demoram até um ano para concluir toda... E ainda tem a academia de polícia, que é parte do concurso público. Se você não conseguir ser aprovado nas cadeiras, não tiver bom comportamento, você pode ser desabilitado e não assumir o cargo. Então, é um concurso bem... Mas tem muito espaço para engenharia, né? Para engenheiros, para engenheiras, né? Vou repetir. São profissionais disputadíssimos e que desenvolvem
e que desenvolvem um trabalho magnífico no âmbito da polícia científica. Eu poderia chutar, eu não consegui levantar esses dados, mas eu acho que cerca de 30% ou mais do nosso efetivo é formado por engenheiros. Para você ver, no último concurso que a gente fez, eu acho que foi em 2017, 2016, foi uma das áreas que a gente abriu mais vagas. Hoje, em Pernambuco, a gente tem 10 unidades de polícia científica espalhadas pelo estado, 10 regiões. Todas elas eu tenho engenheiro. Todas elas. Muito A gente bem. conseguiu colocar em todos os lugares. O nosso gestor hoje do Instituto de Criminalística de Pernambuco é um engenheiro civil, doutor Elbson Amorim. Vê aí, tá vendo? Falar, Gestor do é, Instituto. muito bem. Falar em engenheiro do interior, temos também aqui a presença dos inspetores Pablo, que é inspetor coordenador de Caruaru, Heleno Mendes, coordenador do inspetor coordenador de Araripina, Vital, que é inspetor coordenador de Gravatar. Olha, tá a turma toda aí nos Que acompanhando aqui, ó. beleza! Tá vendo? Eu espero vocês, quem tiver interesse, que tem gente que não quer ser polícia, mas eu espero vocês no próximo concurso. Mas tem a Suene Aragão também, que é da nossa comunicação. A Ranjana é geóloga, é colaboradora lá também. A Isolda Cabral, lá do CREA, que é nossa poetisa lá. Que Muito bom, bem, turma boa aí. que Maxwell, bom. fiscal do CREA. Denise Almeida, que é engenheira civil, é a nossa gerente da fiscalização. A Ângela Jéssica pergunta aqui: qual um exemplo para um engenheiro agrônomo? Um tipo de perícia que o engenheiro agrônomo Ah, seria o perito. pode ser perícia ambiental. A gente poderia ter, porque geralmente nas perícias ambientais, sei lá, um desmatamento de terra, um desmatamento de terra, é ótimo, um desmatamento, né, uma queimada ilegal. A gente precisa, geralmente, quando a gente é solicitado para fazer esse tipo de perícia, a gente forma equipes multidisciplinares. Então, eu preciso, muitas vezes, do agrônomo, do engenheiro florestal, né? Às vezes, dependendo do tipo de contaminação de um rio, preciso do Isso. químico, tá? Então, uma das aplicabilidades seria essa. E hoje a gente tem graves problemas ambientais no Brasil, né, que vem se arrastando. E a gente é acionado diversas vezes para fazer esse tipo de trabalho. O Paulo Rodrigues ele pergunta aqui: até onde a perícia criminal pode atuar na prevenção para evitar catástrofes? Encaixa? Não encaixa. A gente trabalha com crime. Depois que aconteceu a desgraça, a gente entra. É. Felizmente. Eu posso dar um exemplo aí, que se fala muito, eu tenho um contato muito próximo com os bombeiros relacionados a incêndio. O bombeiro trabalha muito na prevenção do incêndio. O perito criminal só trabalha depois que acontece o sinistro. É. Pois é. Olha, nós estamos a 6 minutos do final. Nossa, A já? Rose, já, né? Passa rápido. Eu explico isso para a Rose, mas a Rose Maria, que é a nossa gerente de política institucional, falou com você também. Sim, Ela sim. falou: presidente, não deixe para o finalzinho, não, para não ser cortado. Tal. Então, eu falei: É. tá bom, Rose, quando chega em 55, a gente se prepara para parar. Ela quer que Uhum. pare em 55. Eu não vou perder 5 minutos, eu posso até perder um 2, mas 5 não. Aí tem uma pergunta aqui também: existe crime que não precise de perícia, quer dizer, prescinda, né, da perícia criminal? Já Não, explicou, né? Um se for princípio. configurado crime, precisa de perícia criminal. É, Nem sempre a gente é chamado. Há uma deficiência grande de perícia criminal no Brasil como um todo. O número de profissionais é pequeno, então nem sempre, principalmente quando acontece no interior. Mas se houver um crime, há necessidade de atuação da perícia criminal. Agora, eu só vou se me chamarem. muito bem. Olha, doutor, nós estamos aqui agora com 94, pode até ter passado e ter caído um pouco. Muito bom, viu? Estou feliz. Olha, e o interesse já começou, viu? O Bruno Guedes pergunta: quando vai ter concurso do IC?
Nós já estamos trabalhando numa proposta. Nós entramos agora, vários peritos criminais do último concurso, mais de 100 profissionais foram nomeados, mas a gente interiorizou a perícia. Eu tinha 3 unidades no estado, hoje eu tenho 10. Então, mesmo com o último concurso, que a gente chamou 139 peritos criminais, a gente já tem necessidade e nós já estamos trabalhando numa proposta. Eu acredito que em 2 anos a gente consiga lançar um novo edital. Muito bem. O Júnior, que é da nossa comunicação, está dizendo assim, ele manda até postar, mas eu vou dizer aqui. Essa live, doutora, ela vai ficar salva no nosso Instagram e depois vai para o YouTube, vai para o YouTube também. Ai, que legal. Olha, várias pessoas aqui elogiando, viu? Elogiando a senhora. Eu agradeço muito. Tem o meu elogio também. Você é um mediador maravilhoso. Não tem... Vejamos aqui, o laudo da perícia criminal está acima de um laudo... Olha, Linaldo Mendes Júnior pergunta, o laudo da perícia criminal está acima de um laudo da Defesa Civil ou até mesmo de um laudo de perito da Justiça Federal no tocante à engenharia? São coisas diferentes. Para a gente encerrar, para a gente não... São coisas diferentes. O laudo da Defesa Civil não serve para crime. O que serve é o nosso. O nosso laudo ele é destinado a essa questão criminal. O da Defesa Civil ou do Tribunal, não sei das quantas, ele não tem essa configuração que o nosso tem. Então, são coisas diferentes. A Defesa Civil vai fazer uma avaliação, mas ela não tem o propósito criminal que o nosso laudo de polícia científica tem. Muito bem. Entendeu? Doutora Sandra, muito obrigado. Estou satisfeitíssimo com a sua apresentação. Aprendi um pouco mais, aliás, muito mais. Eu também não tenho muito conhecimento sobre esse trabalho, mas assim, eu já valorizava e valorizo muito mais ainda agora. E eu acredito que nós vamos ser provocados a trazê-la novamente, viu? Então, assim, já lhe agradecendo a todos os internautas que ainda estamos aí no número de 86, já chegamos, pelo menos que eu tenha visto, a 94. Agradecendo esse prestígio deles estarem aí participando conosco, né? E, em especial, agradecendo a senhora, mas também agradecendo a nossa equipe de comunicação da GPI, a nossa chefe de gabinete, Marcela Guimarães também, e, mais uma vez, agradecendo ao nosso amigo Jorge Vanderlei, nosso vice-presidente. Sim. E todos os que estiveram presentes aí na live conosco. Então, estamos encerrando agora, mas deixo o espaço para a senhora dar o seu alô aí. Enfim. Eu também agradeço imensamente. Foi muita satisfação participar dessa live. Superou minhas expectativas, sinceramente. Estou super feliz e estamos à disposição para o que for necessário. E a Polícia Científica está aí, instituição firme, forte, usando a ciência a favor da justiça. Boa noite. Parabéns pela live, pela explanação e parabéns pelo trabalho de vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus. Obrigada. Boa noite.